Olá, sejam bem-vindos a mais um Tech Startups. Este é o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Eu já começo te fazendo um convite para seguir as nossas redes sociais lá no @agromaistv. Você vai ficar por dentro de tudo sobre o setor que move a economia do nosso país. E se você quiser assistir a nossa programação, essa ou outras edições do Tech Startups, é só ir lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/agromaistv. Bom, com as mudanças climáticas globais, os produtores de soja têm se deparado com novos problemas na lavoura que tem resultado em grandes prejuízos econômicos. Um deles é a formação de sementes esverdeadas, em contraste com as de coloração amarela próprias para comercialização. Mas a tecnologia permite selecionar cultivares de soja com sementes de melhor qualidade. Vamos falar sobre esse assunto nesta edição com o Edivaldo Amaral. Ele é professor associado da Faculdade de Ciências Agronômicas Unesp Botucatu. Seja bem-vindo, professor. Obrigada pela sua participação. Olá, Issa. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Nós aqui agradecemos e o professor já começa falando um pouquinho para a gente, né, sobre essas sementes, essa soja mais esverdeada, né? Por que isso ocorre e, enfim, que prejuízos isso pode causar para os produtores? Que contexto, que panorama o senhor traz para a gente? Ok, então essa situação tem sido relatada já há bastante tempo e a gente vem estudando isso aí já há alguns anos. O que acontece é que, ao longo do desenvolvimento da formação da semente de soja, se houver um estresse, por exemplo, altas temperaturas e seca, ao invés das sementes de soja degradarem a clorofila, como normalmente acontece, a semente fica amarela, como a gente conhece, ela retém clorofila. Então, a clorofila, a semente fica verde ou esverdeada. E isso tem problemas, obviamente, na qualidade da semente, afeta a germinação, afeta o vigor dessas sementes e também a longevidade. Além disso, pensando na produção de grãos, as sementes esverdeadas têm um óleo de baixa qualidade. Então, você vê, a ocorrência de sementes esverdeadas afeta tanto o setor sementeiro, produção de semente, influenciando a qualidade de semente, como o setor de produção de grãos, os agricultores que produzem soja para que sejam esmagadas para a produção de óleo. Então, esse é um problema sério que interfere bastante aí na nossa agricultura. E nós estamos trabalhando já há algum tempo, tentando desenvolver tecnologias para resolver e ajudar os nossos agricultores. Tá certo, o senhor já trouxe um panorama. Que outros problemas essa semente esverdeada pode causar na lavoura? O que mais o senhor pode destacar para a gente, professor? Bom, além da presença dessas sementes verdes, isso vai afetar, obviamente, depois, se as sementes chegarem a ser comercializadas, obviamente que isso vai afetar o o estabelecimento de novas culturas, comprometendo a produção e a produtividade. Então, esse é um fator que deve ser considerado quando os cuidados não forem tomados para selecionar e separar as sementes verdes que ocorrem em lotes. Então, isso é um fator lá na frente, quando a produção e a produtividade é afetada também. Tá certo. A nível de Brasil, o que isso pode causar para a nossa agricultura? Prejuízos, a gente andou fazendo umas contas aqui. Na produção de grãos, a gente estima que 10%, uma porcentagem bem baixa, seja perdida anualmente em função da ocorrência de sementes verdes. Isso dá mais ou menos aí um valor de uma quantia aí mais ou menos de 30 milhões de reais quando essa porcentagem é atingida. Na produção de sementes, que a produção é menor em relação à produção de grãos, a gente estima aí aproximadamente 1,5 milhão de reais de prejuízo anual
se ocorrer, por exemplo, esses 10% de perdas. Obviamente que a gente tem ouvido relatos de mais, né, mais do que 10% de sementes verdes nos lotes de que são comercializados. Professor, e nesse contexto, o senhor pode explicar para a gente o projeto que está sendo desenvolvido para tentar amenizar essa questão das sementes esverdeadas da soja? Quando surgiu essa iniciativa, né? Por que trabalhar em cima desse tema e como está o desenvolvimento desse projeto? Ok, Raíssa, esse projeto ele é uma colaboração com a Universidade de Wageningen, na Holanda, e também com a Embrapa Soja. Eu fiz meu doutorado, né, na Holanda e pago com recursos públicos, né, dinheiro do contribuinte brasileiro, e me sinto assim na obrigação de trabalhar para ajudar a nossa agricultura, né? Tenho que desenvolver pesquisas para atender os nossos agricultores. Então, em função dessa relação que eu mantive depois do meu doutorado com os pesquisadores holandeses, e desenvolvi outras colaborações aqui dentro do Brasil, por exemplo, com a Embrapa Soja, para a gente avançar em alguns aspectos, e também, claro, essa questão da soja verde sempre vinha à tona nas nossas discussões. Aí resolvemos propor um projeto, a FAPESP abriu um edital, em que havia a possibilidade da gente tentar trabalhar essa questão. Nós, então, submetemos esse projeto à FAPESP, a FAPESP aprovou, e obviamente que a FAPESP paga parte das despesas do projeto no Brasil, enquanto que a NWO, que é a FAPESP, né, vamos dizer assim, holandesa, paga as despesas do projeto que ocorre na Holanda. E assim nós começamos, então, no ano de 2017, trabalhando para tentar identificar materiais que eram tolerantes e sensíveis à ocorrência de sementes verdes. Então, produzimos soja em várias partes do país, regiões produtoras de sementes, né, região do Paraná, de São Paulo, e ao longo desses anos as sementes foram colhidas, trazidas aqui para o laboratório da Unesp de Botucatu, e fizemos a avaliação da qualidade das sementes, inclusive também fizemos a avaliação para ver os materiais que davam sementes mais verdes em comparação a outros menos verdes, ou seja, materiais mais sensíveis e materiais mais tolerantes à ocorrência de sementes verdes. Bom, ao longo desses anos todos fizemos esse trabalho que a gente chama de fenotipagem, fenotipamos esses materiais e depois fizemos a extração de DNA e sequenciamos os genes, né, na verdade foram 200 e tantos materiais usados. Sequenciamos tudo e começamos a analisar esse DNA e encontramos um número considerável de marcadores moleculares. A pesquisa está ainda em andamento, ela vai até o ano que vem, e nós estamos avançando e tentando descobrindo, já temos alguns genes candidatos que poderão ser utilizados para poder fazer a seleção de cultivares de soja no futuro que sejam tolerantes à ocorrência de sementes verdes ou esverdeadas. Essa é uma proposta, né, um trabalho que está em andamento, como eu falei, e a gente espera que no futuro essa pesquisa possa trazer benefícios para o setor, né, agrícola e contribuir para os nossos agricultores, tanto os agricultores que produzem grãos, por exemplo, para usar para óleo, quanto para os nossos produtores de semente, que produzem semente, que também é sério, conforme a gente já comentou. A ocorrência de sementes verdes afeta tanto a produção de grãos, o óleo, né, e também a produção de sementes, produzindo sementes de baixa qualidade, reduzindo a qualidade, que vai ter dificuldade para se estabelecer no campo e formar novas lavouras. Professor, qual foi o grande desafio desse projeto em relação às sementes verdes? O que vocês mais tiveram, o que vocês tiveram que enfrentar, né, para o desenvolvimento desse projeto? E já te pergunto também quando essa tecnologia pode estar disponível para o nosso setor. Então, Raíssa, o grande desafio que a gente teve foi, nós tivemos, por exemplo, inundação numa região, não esperava, então, conduzir trabalhos de campo, né, às vezes a gente tem problemas. Então, nós tivemos dificuldades, também tivemos dificuldade para produzir soja na Holanda, né? Não conseguimos, a ideia era trabalhar com materiais produzidos no Brasil, produzidos na Holanda. Então, tivemos que contornar isso aí. Esses foram, eu diria, os principais desafios que a gente teve.
né, durante o projeto. Essa tecnologia, a gente imagina que no ano que vem, ou no ano 2024, deverá estar disponível para ser incorporada, quem sabe, por uma nova empresa, uma startup, que resolva usar essa tecnologia, esses marcadores, para ajudar, quem sabe, trabalhar em parceria com grandes multinacionais, produtores de sementes e também esmagadoras, para ajudar, porque os dois setores vão ser beneficiados, né, para poder ajudar os melhoristas por exemplo, das grandes empresas que trabalham no desenvolvimento de materiais, a selecionar materiais tolerantes. Então, eu imagino que isso pode ser uma tecnologia que possa ser incorporada no futuro por uma startup que já existe, uma startup que venha a ser criada com essa finalidade. Então, a nossa função, né, ao final, é transferir esse conhecimento para a sociedade, que é o que a gente quer. Além de divulgar o que nós estamos fazendo, o nosso trabalho, fazer a pesquisa, temos que divulgar e também entregar para a sociedade para que ela possa utilizar. Eu ia justamente perguntar para o senhor essa questão das startups, né? Porque a gente vê que as grandes revoluções, né, do campo vêm por meio dessas empresas disruptivas. Então, a previsão, né, se tudo correr bem, é que em 2024, né, alguma dessas empresas possa estar disponibilizando aí para o nosso mercado essa solução de vocês, né, professor? Muito bem. E que outros projetos vocês têm aí relacionados à tecnologia e agronegócio? Ok, nós trabalhamos muito com sementes de soja, nós desenvolvemos pesquisas em colaboração com outras universidades, como a USP, para poder, com análise de imagem e inteligência artificial, para avaliar a qualidade de semente. Então, temos projetos em andamento, projetos também com sementes de amendoim, que é uma outra espécie muito importante, principalmente para o nosso estado, aqui de São Paulo. Também está se desenvolvendo bastante na região do Mato Grosso, essa cultura. Então, nós estamos preocupados, nosso grupo de pesquisa aqui da Unesp, da Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu, desenvolve pesquisas voltadas para melhorar a avaliação da qualidade de semente, desenvolver novos métodos, e aí nós estamos incorporando nas nossas análises da qualidade de semente, análise de imagem, inteligência artificial e também as nossas análises de biologia molecular para fazermos a avaliação da qualidade de semente de forma mais precisa e complementar as análises que já vem sendo feita há bastante tempo aqui no país. Então, nós estamos desenvolvendo novos métodos e, obviamente, sempre pensando em alternativas para ficarmos mais eficientes nesse processo de avaliação da qualidade de sementes. Professor, quando a gente fala de pesquisa voltada para a agricultura, para o agronegócio, que é o grande setor da nossa economia, né? O Brasil tem ido bem nesse quesito da pesquisa? Bom, eu posso falar pela minha área, né? Tenho a felicidade de ter como apoio a FAPESP, então as minhas pesquisas eu tenho trabalhado além da FAPESP em colaboração com empresas que apoiam. Então, falando do meu setor, da minha área de atuação, eu diria que a gente está caminhando e nós temos o apoio que a gente sempre solicita e pede. Não é fácil conseguir, temos que ter dedicação, fazer grandes projetos com boas ideias, a gente tem avançado sim. Mas o cenário, né, a gente tem lido pela imprensa, o cenário no momento, né, traz obstáculos, traz dificuldades, mas a gente tem que procurar superar e seguir em frente para atender a demanda dos nossos agricultores. E também é importante, a faculdade trabalha na formação de novos cientistas. Isso é uma área extremamente relevante também para o nosso país. Então, além de desenvolver pesquisas, nós também formamos alunos, né, agrônomos, engenheiros florestais, da área voltados para a área de sementes, né, alunos de iniciação científica, alunos de mestrado, alunos de doutorado, também fazemos supervisão de pós-doutorado e temos colaboração com pesquisadores de várias partes do mundo. Então, nós estamos trabalhando direto o tempo todo, desenvolvendo novas metodologias e trabalhando em colaboração com as necessidades do nosso país e obviamente, antenado com o que está acontecendo no mundo.
É isso aí, tudo isso reflete no crescimento do nosso agronegócio. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Vou abrir um espaço para o senhor fazer considerações finais para quem está nos acompanhando, se interessou e quer saber mais sobre essas pesquisas. Fique à vontade. Então, eu agradeço a oportunidade de falar sobre o trabalho que nós fazemos aqui na Unesp, em Botucatu. E o meu contato, vocês podem entrar na página da Unesp, da FCA em Botucatu, e terão o meu e-mail e poderão entrar em contato. Vai ser um prazer para a gente conversar sobre sementes, que é a paixão aqui do nosso grupo. Tá? Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, professor. Até a próxima. Até mais. Bom, e falando em startups, a gente vai saber tudo sobre esse universo das startups voltadas para o agronegócio e também sobre as spin-offs na nossa entrevista a seguir com o Eduardo Ludigero. Ele é CEO da Hands Labs. Vamos conferir. Raíssa, eu fiz o UNB e lá na UNB tem um Centro de Desenvolvimento de Tecnologia, o CDT da UNB. E lá eu conheci uma pessoa que me ajudou muito na trajetória, que me levou para alguns hackathons, e hackathons são maratonas de projetos, onde a gente cria soluções disruptivas, soluções inovadoras para empresas em 48 horas, então a gente tem que trazer a solução realmente viabilizada em 48 horas. Então ali eu me apaixonei por inovação, me apaixonei por startups, me apaixonei por empreendedorismo, e a partir disso a gente criou o Hands Lab. O Hands Lab é um laboratório de inovação aqui em Brasília, no Setor Comercial Sul, e a gente faz a integração de especialistas multidisciplinares para execução de inovação e projetos ágeis. Então, hoje a gente trabalha com grandes empresas, a gente também trabalha com empresas em menor escala, quando a gente vê um grande potencial de inovação e disrupção, criando realmente soluções inovadoras para o mercado dessas empresas. Então, a gente faz a atualização de empresas para a Era 4.0 e a gente trabalha criando essa disrupção dentro do mercado. Então, a gente é realmente um laboratório de ideias, um laboratório de soluções, onde a gente congrega vários atores e várias empresas que conseguem desvendar essa inovação e trazer essa inovação para um meio mais palpável e um meio mais do mundo mesmo, onde a gente sai do mundo das ideias. Então, hoje a gente consegue executar e a gente consegue fazer a criação de disrupção dentro de empresas. Ô Luiz, e você que é especialista nesse assunto, é engraçado, né? Porque antigamente a gente não ouvia muito falar sobre startups, né? Soava até estranho, e a gente já tem unicórnios no Brasil, né? Em vários segmentos. Agora, no agronegócio, como é que foi esse desenvolvimento das startups? Foi mais nos últimos anos? Enfim, qual a trajetória das startups no agronegócio? As startups, como um todo, elas são empresas disruptivas, geralmente, empresas tecnológicas, que são empresas escaláveis e que visam a integração de processos junto à tecnologia para facilitação e aceitação melhor do público. Então, no agronegócio, como nos outros mercados, a gente viu um desenvolvimento maior quando a tecnologia foi avançando. Então, ao mesmo tempo que a gente viu o desenvolvimento de tecnologias para a internet, tecnologias Web 2, a gente também viu o desenvolvimento de tecnologias voltadas para o agronegócio, onde cada vez mais a disponibilidade de rede, inclusive o 5G que está sendo implantado no Brasil agora, vão possibilitando novas inovações dentro do mercado. Então, é um mercado que está em constante mudança, mas a gente já vê inteligência artificial, veículos autônomos, colheitas autônomas, IoT em todas as etapas do processo, blockchain registrando os dados do processo do agronegócio e a gente conseguindo lastrear e certificar as comidas geradas pelo agronegócio, comidas e insumos gerados pelo agronegócio. Então, é um processo contínuo que ele tem começo com a evolução da tecnologia. Então, nos últimos anos, a gente vem tendo uma evolução da tecnologia em progressão geométrica, que eu gosto de falar, né? A gente saiu de uma progressão em PA e foi para uma progressão em PG, e o agronegócio ele vem acompanhando isso. E o agronegócio ele é um dos grandes centros de inovação do Brasil, a partir do momento que a nossa economia ela é baseada no agronegócio. Então, aqui no Brasil, nós temos várias pesquisas de universidade gerando propriedade intelectual e sendo aplicada a mercado por meio de empresas como o Renz.
Eu ia justamente fazer essa observação, né, que é o setor que é a base da nossa economia, por isso as atenções se voltam para o agronegócio e as startups que tratam, né, do agro antes da porteira, depois da porteira, têm crescido, né, então tem sido um bom meio para inovar, né, como você falou, e a gente também tem a questão dos drones hoje, que torna o nosso agronegócio cada vez mais preciso, mais sustentável, porque também a sustentabilidade está muito em alta, né? Agora mais do que nunca, essa é a tendência. Então, há esse crescimento justamente porque é um setor muito próspero, por consequência, as startups que estão nesse meio vão se dando bem, né, Luiz? Exatamente. Quanto mais a gente for criando soluções que tornam o agronegócio mais rentável, o agronegócio mais escalável, o agronegócio mais impactante, o agronegócio mais limpo, mais ESG, cada vez mais a gente vai ver o agronegócio impactando positivamente o mundo. O agronegócio ele é necessário, ele é fonte de renda primordial para o Brasil e a gente precisa conseguir construir um agronegócio onde a gente consiga gerar uma sustentabilidade econômica e uma sustentabilidade também social e uma sustentabilidade também voltada ao meio ambiente. E com isso, com tecnologias novas e novos desenvolvimentos de soluções, a gente consegue trazer cada vez mais o agronegócio para uma economia mais limpa. Certo. Bom, e nesse contexto, como é a atuação de vocês? Na prática, então, como funciona? O Hands Lab ele atua criando soluções junto a empresas. Então, a gente traz empresas de mercado que têm a expertise dentro do mercado, dentro do nicho específico, e a gente entra com a nossa equipe, uma equipe de motor 2, que a gente chama, e a gente começa a estudar dentro do mercado dessa empresa soluções e inovações onde a gente possa aplicar junto à nossa equipe. Hoje a gente tem uma equipe que a gente consegue operar desde drones até inteligência artificial, e a gente também consegue fazer toda a parte de modelagem e disrupção do modelo de negócio em si, para a gente conseguir aplicar isso ao mercado. Então, a nossa atuação é como motor 2 dentro da organização. O motor 2 que vai estar pensando dentro do mesmo foco e dentro do mesmo nicho da organização, mas criando uma disrupção com tecnologia a mercado. Então, o nosso foco é em criar protótipos e MVPs e executar eles no mercado e depois implementar as empresas. Então, basicamente, o que a gente faz é pegar uma empresa de mercado e transformar ela para a Era 4.0 dentro do mesmo modelo de negócio que ela atua e dentro do mesmo nicho. Então, às vezes, criar um produto ou criar um novo braço dentro da mesma empresa não é suficiente para você atrair um novo público e entrar na Era 4.0. É por isso que a gente entra com as empresas derivativas, as chamadas de spin-offs, para a gente conseguir abranger um novo público e abranger um novo perfil de audiência, onde a gente consiga criar uma nova receita para o cliente. E essa nova receita, todas as empresas elas têm um ciclo empresarial, onde elas chegam a um fim. Essa receita, essa nova receita, chega em um momento onde ela consegue suprir a receita da primeira empresa e a gente consegue levar ela literalmente para a Era 4.0, para um novo mercado, para onde realmente o mercado está indo. Então, é realmente um momento de atualização do mercado que a gente está vivendo desde a revolução do .com, e esse momento de atualização do mercado, as empresas que não conseguirem acompanhar esse movimento vão morrer. Então, em pouco tempo, inclusive, a gente está vendo uma revolução grande acontecer da Web 2, da Web 3, desde a Web 1 a gente está vendo essa revolução acontecer. Então, nesse momento de virada de chave, as empresas que conseguirem acompanhar esse movimento com pessoas inovadoras, com ideias inovadoras e com empresas que conseguem fazer essa transição de mercados, são as empresas que vão continuar vivendo na Era 4.0. Luiz, e quando as empresas chegam até vocês, né? Eu preciso de uma spin-off, enfim. Quais são os principais questionamentos e dúvidas dessas empresas e como saber também se está na hora de lançar aí essa spin-off? Geralmente, as empresas chegam para a gente com uma dor ou com um problema. A partir dessa dor e esse problema, a gente vai identificar todas as lacunas dentro do mercado e a gente tem um spin-off Canvas, que é a nossa metodologia própria de desenvolvimento de startups, onde a gente consegue estudar todo o mercado, estudar toda a dor desse cliente e entender quais são os pontos-chave de mudança e de disrupção que esse mercado precisa. Então, a partir disso, a partir desse spin-off Canvas, a gente chega em uma solução junto com o cliente, trabalhando a 4 mãos. A gente gosta de sempre falar isso, que a gente trabalha a 4 mãos,
mas a gente chega a uma solução junto com o cliente para a dor que ele trouxe no começo, dentro da nossa metodologia. Maravilha, Luiz. E para quem está acompanhando a gente, que recado você deixa para os empresários, para o meio rural, que quer saber mais sobre como inovar dentro das empresas? Qual a sua mensagem para esse público? Quando a gente fala de inovação e de tecnologia, a gente está falando muito de entender problemas e de criar soluções para problemáticas. Essas problemáticas elas têm que ser estudadas a fundo e, a partir disso, a gente criar soluções. Então, hoje o RendsLab tem equipes formadas, especializadas em criar soluções, identificar problemas e em criar soluções. O nosso site é rendslab.com e quem tiver algum interesse de entrar para olhar, a gente está sempre disponível. Tá certo, Luiz. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelas informações que você trouxe. Sempre que houver novidades, você volta aqui para participar do Tech Startups. Perfeito, Raíssa. Muito obrigado por me receber e até a próxima. Essa edição do Tech Startups vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.